Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Colabora. Já estamos indo para mais de 30 episódios, você sempre aqui nos acompanhando, né, nos ajudando a fazer cada vez mais um podcast colaborativo, assim como o nosso instituto. Bom, hoje, gente, tem um tema muito interessante, muito legal. Vocês sabem que a gente acaba transitando por assuntos de impacto social, por assuntos de tecnologia, né, regulação, área da saúde como um todo. Mas esse assunto ele é bem rico e bem interessante, até porque se nós analisarmos, né, o que está a nossa tendência, né, enquanto país, enquanto mundo de envelhecimento, esse é um assunto que cada vez mais estará nas nossas pautas, sejam enquanto profissionais, pessoas físicas, né, mas também para as empresas e para o próprio governo como um todo. Bom, hoje eu queria apresentar para vocês, ela foi fundadora, né, do site Avocidade. Sim, olha que nome legal, né? Avocidade, já vamos para mais de 10 anos aí que ela tem, ela vai explicar esse projeto para nós. Ela é jornalista, foi diretora da CDN Comunicação, trabalhou na revista Isto É, na região Nordeste, foi da área de marketing do Banco Econômico, tem uma longa carreira na área administrativa e de comunicação e hoje, né, lidera esse projeto da Avocidade. Então, quero convidar aqui e agradecer a presença já da Elizabeth Junqueira. Muito obrigado pela presença, Elizabeth. É um prazer estar aqui com vocês todos e falando desse projeto que é um projeto que, vamos dizer, é o meu projeto que coroa essa coisa muito legal que é trabalhar com comunicação e com jornalismo, né? Depois de ter passado por tantas coisas, tantos lugares, por assuntos tão sérios, o tempo mesmo de Gazeta Mercantil, durante muitos anos. Você foi Gazeta Mercantil. Sim, Gazeta Mercantil. E agora, a vida inteira falando da vida das empresas, da economia, e agora eu estou falando da vida das pessoas, que não existe maior riqueza do que essa. Maior riqueza do que essa. E você também é administradora. Sim, também fiz. Eu comecei fazendo administração de empresas na Universidade Federal da Bahia. Você é do Nordeste? Sim, eu sou baiana. Baiana. Sou baiana, sou soteropolitana. Soteropolitana. Tudo bem que eu já estou muitos anos fora, sei lá, mais de 30, então já misturo um pouco as coisas, mas sim, sou soteropolitana. Que legal. E o nosso tema, eu acabei nem falando do tema em si, porque me empolguei aqui com a Avocidade, mas a gente quer falar muito de longevidade e intergeracionalidade. Aprendi, hein? Intergeracionalidade. Então, para nós começarmos, primeiro, Elizabeth, o que é o Avocidade? Como surgiu isso? Vamos lá, é Avosidade. Avosidade. Isso, exatamente. O Avosidade surgiu quando eu estava no auge da minha... trabalhando com a comunicação corporativa. E por uma razão bem particular. Eu me tornei avó. E ao me tornar avó, eu percebi que as coisas tinham mudado muito. E que as pessoas não estavam entendendo qual era o papel, naquela ocasião, quando começou o projeto, dos avós. E o que é que eu fiz? Fiquei trabalhando com o que fazia. Na ocasião, me lembro que fazíamos um trabalho bem grande da Lava Jato, que vocês imaginem quão duro era. E fiquei pesquisando por mais de 2 anos até lançar o que começou o projeto, que foi o site. E depois nós temos o canal de podcast, fizemos eventos. Então, ali, eu queria entender o que estava acontecendo, que hoje é muito falado, mas naquela ocasião ainda era de forma não talvez tão forte como tem sido debatido nos últimos tempos, nos últimos anos, que eu acho excelente, que é o processo de envelhecimento da população e aí também o papel das famílias. O que é uma família hoje? Qual é o papel do pai, da mãe, do avô, se você tem isso tão mudado? Então, começou originalmente tentando explicar, se é que a gente consegue explicar, o que é inexplicável, né? Porque a dinâmica da sociedade, dos afetos, ela é mutável. E também esse nosso processo de longevidade, porque se a gente não entende o que é longevidade, a gente não consegue se relacionar em família.
Ou seja, ele nasce de uma situação particular Particular, sua, exatamente. Né? E ele acaba expandindo hoje. Sim, e eu fiquei 2 anos pesquisando. Na ocasião, aí pesquisei todas as coisas que tinham no mundo. Tinha muitas teses sobre esse assunto, muitos livros publicados, mas não tinha assim exatamente nenhum veículo que tratasse diretamente, de forma cotidiana, esse tema. Então foi isso que me motivou. Na época eu lembro que tinha assim muitos veículos, canais sobre maternidade. Que a maternidade hoje é uma coisa tão difícil. Brinco, às vezes, quando converso com as pessoas, que eu acho que eu fui mãe na hora certa, embora tenha sido mãe muito jovem, porque ser mãe hoje é uma coisa complicada, né? Então, tudo isso faz com que você repense seu papel dentro dessa estrutura de família e de sociedade. E hoje vocês têm o site como que é? São assinantes? Como que funciona? Não, o site é aberto. Tá. A gente tem um site que ele tem o que se chamava antigamente de jornal, gente, perdoem que o uso do cachimbo deixa a boca torta, o que hoje o pessoal chama de canais dentro do site, a gente chamava antigamente de editorias, que tem as editorias para cada assunto. Perfeito. Tem a editoria de gerações, que trata justamente da intergeracionalidade, aí a gente vem com a área de saúde, que é muito importante, importantíssima. E aí a gente faz aqui, se você me permite o parênteses, a gente se dedica bastante a isso porque é premente que você cuide da saúde a vida inteira. E quando você vai ficando mais longevo, se você não fizer isso, a brincadeira pode não ficar muito boa. E aí, tanto da saúde física quanto da saúde mental. Aí tem a área de diversão, tem a área de comportamento. Porque como é que eu vou entender, como é que eu vou me relacionar se o meu filho ou minha filha tem uma família da qual eu não estava acostumada com aquele formato. E, assim, são a área dos especialistas e também tem uma área de debates que é justamente os temas que são importantes hoje e que a gente não falava antes. Ou seja, na sociedade. Acaba sendo um grande canal de apoio. Sim. Né, para o que é? O 50 mais, 60 mais? Como Olha, vocês recortam? A gente basicamente, a gente é para um público mais velho, acima de 45, 50 a mais. Mas, como tem essa pegada da intergeracionalidade, nós temos também... Transita sobre isso. Temos o canal de podcast, que começou há 4 anos e pouco atrás, que foi uma coisa... surpresa. Vamos dizer que no começo eu disse, não, já tem. Não, o portal, eu acho que está bom. Não estava, gente. O canal de podcast tem um episódio por semana. Legal. Nós estamos no episódio 164. Olha aí. E está no YouTube ali. Ele está na plataforma podcast, na plataforma Podcast Mais. .com.br/vosidade e a gente trata de tudo. Olha, aí não tem... O que eu acho importante é que a gente não tem censura do ponto de vista... Não tem nenhum assunto que seja proibido para quem é longevo. Perfeito. Ou para quem é jovem. Você tem que falar de tudo, porque senão você não sabe se posicionar com esse tipo de assunto. E nós também já fizemos 12 eventos presenciais. Foram interrompidos durante a pandemia e fizemos um ano passado, estamos aí retomando as outras coisas e todas as ações que cheguem às pessoas e toquem o coração das pessoas, a gente procura fazer. Muito legal, parabéns. Vamos falar um pouquinho dessa questão da longevidade, né? Eu costumo dizer, eu já estou nos 50 a mais, mas eu lembro do meu pai faleceu jovem, com 60 e poucos anos, mas eu me lembro dele, era uma pessoa assim... já muito idosa, sabe, aos 50 anos, né? E eu faço essa comparação hoje e falo, puxa, como em questão de 2, 3 décadas mudou muito, né? Como que vocês... qual que é a sua visão dessa questão da longevidade? Como que o brasileiro em si está culturalmente envelhecendo? Ela é muito rica, muito desafiadora e também tem de muita coisa, tudo, não é nem de tudo um pouco, tem de muita coisa muito grande. A maioria das pessoas que está chegando aos 50, 60 a mais, elas fazem parte do que se classifica daquela geração de baby boomer. Baby boomer foi quem mais teve mudanças. E é uma coisa muito interessante, porque os jovens, muito jovens, ficam, às vezes,
resistentes que a gente já usa computador há 35 anos. Talvez a gente não seja tão rápido ali no smartphone ou alguma outra coisa, mas isso não é uma novidade para a gente. Não somos tão touch, mas no computador a gente... Sim, no computador e outras coisas que a gente vê. Então, nós fizemos parte de todas as revoluções sociais que aconteceram no pós-guerra. Então, seguimos tudo isso. Então, nós somos uma geração aberta para mudanças. Sim, claro, tudo tem... Você respeita o indivíduo, cada pessoa é diferente de uma da outra. E o que aconteceu, especialmente no Brasil, o mundo está envelhecendo rapidamente. Só que o Brasil fez isso de forma muito acelerada. O que países como a França, por exemplo, levaram 100 anos para ter essa configuração de pirâmide que a gente tem, nós fizemos isso em 20. Então, até a década de 80, a nossa pirâmide era completamente feita de gente jovem. Era uma pirâmide mesmo. Não era uma pirâmide como é hoje, com mais aboladinho no meio. Então, especialmente no Brasil, um país que até então era amplamente, ainda é, né? Agora que nós estamos indo um pouco para o interior, povoado na costa, e as pessoas bonitas na praia, as pessoas jovens, o culto à beleza, isso foi difícil. Isso foi difícil e é difícil aceitar. E não há o que fazer, porque basta você olhar para o lado, que você vai perceber que a população está ficando, né, mais velha. E a própria pessoa é uma coisa que a gente procura trabalhar muito, não só... as pessoas mais jovens, mas a própria pessoa tem um problema do idadismo, de se achar, às vezes, que não corresponde mais fazer aquilo que é destinado a um jovem, o que não é verdade. E o que a gente procura trazer é que todo mundo ganha se cada um fizer a sua parte. Tanto o jovem ganha, como a pessoa mais velha também ganha, mas todo mundo tem que aprender. A grande, talvez, descoberta que eu tenha feito com todo esse projeto é que quanto mais você vive, mais você tem que aprender. Se você não quer aprender, aí sim, você diria até que boicota a viver essa longevidade que você está ganhando, né? Com a melhora da saúde, com várias outras questões que fizeram com que a população brasileira viva mais. E os jovens também não podem se fechar a isso. Então, tem que cada um tem que fazer sua parte. É interessante isso. Eu até, para me preparar aqui para essa nossa conversa, eu peguei um dado que até 2042 nós chegaremos em 230 milhões, né, de brasileiros. E depois a gente começa a decair. Ou seja, começa a ter uma curva descendente. Ou seja, menos pessoas nascendo do que falecendo. Né? Então a gente começa a ter uma faixa etária predominantemente mais velha. Nós estamos com a taxa de reposição abaixo de 2. Isso foi nos trazido pelo último censo. Para ter uma reposição da população, você precisa ter cada 2 terem 2. Sim. E nós já estamos com 1,54. A população brasileira ainda está crescendo, mas essa taxa de reposição, ela também ela está caindo. E as pessoas estão vivendo mais. Por quê? Porque as mulheres estão tendo a oportunidade de estudar e de atingir a escolaridade. Quanto mais ela estuda, mais ela consegue planejar a sua família. Então, nós temos vários desafios. Porque que não se quer mais ter família, então você tem todas as outras alternativas de formato de família e também tem a população que está vivendo mais. Embora a nossa expectativa, nossa só não, do mundo inteiro, recentemente teve a notícia que ela, por conta da pandemia da Covid, a expectativa diminuiu. E nós também temos que enfrentar, e todos nós, o que vai vir para a gente em termos globais, né? Com pandemias, fenômenos climáticos e tudo mais. Então, tem que ser um grande aprendizado. E aí, a intergeracionalidade ela é fundamental para que a gente, possa trocar experiência com o outro. Fale um pouco mais sobre essa intergeracionalidade. A Ovosidade tem histórias fantásticas e brevemente a gente vai fazer uma série no podcast que ela é muito bonita. Intergeracionalidade é quando você tem essa conexão de gerações genuína. Quando uma criança é impactada pelo convívio da família, pelos avós e tudo mais. Mas aqui
a gente tem que pensar nos avós hoje de uma forma diferente. Eu, por exemplo, adoraria ser Dona Benta. Adoraria contar as histórias da Dona Benta, mas eu não cresci naquele ambiente da Dona Benta, embora a Dona Benta seja um símbolo fantástico do que é uma avó. A minha avó, que eu já escrevi sobre ela, contava as melhores histórias do mundo. Talvez eu goste de fazer tudo isso, de escutar as histórias da minha avó. E a gente tem que... essa intergeracionalidade é a capacidade que os avós têm de passar o carinho e passar os ensinamentos, tradições não no sentido ruim, mas a tradição no sentido bom para exatamente para os seus netos. As histórias são muito bonitas. Elas vão desde netos que escolheram as profissões dos avós, não a dos pais, e isso aí era assim, um neto que ficava o tempo todo na barra da avó vendo ela cozinhar e virou chefe de cozinha. E os pais queriam que ele fosse médico, engenheiro, qualquer outra coisa, mas ele quis porque a infância dele foi ali junto com a avó. Então, quanto que essa avó aportou para ele? Influência. Uma outra que eu acho muito bonita é um neto também que tinha uma avó descendente de italianos, uma senhora muito simples, que mal conseguia se expressar em português, ainda fazia aquela coisa misturada, e foi o apoio desse neto na hora que ele fez a escolha da orientação sexual. Então, esse passar da geração, porque toda a maternidade, paternidade, a parentalidade, ela tem muitas expectativas. E eu não me tiro dela. Quando você tem um filho, você projeta tudo para aquele filho. Você quer isso, quer aquilo. Quando você já passou por isso, você sabe que a banda toca diferente. Então, eu não vou querer coisas que a gente sabe que não acontece, que você tem que deixar a pessoa seguir sua vida, fazer suas escolhas e tudo mais. E os avós têm essa percepção que às vezes é mal interpretada. Por exemplo, uma coisa que é muito divertida é que os pais acham que os avós são condescendentes, que eram rigorosos com eles. Os meus próprios filhos acham, tá? Sim. Não é, porque você sabe que não adianta aquilo. Então, o que você fez? Você fez porque você tinha medo de errar. É muito difícil ser pai e mãe. Você tem um medo de errar absurdo. Quando você já é avó, você já está mais tranquilo, porque você já passou. Uma vez eu entrevistei a irmã do Caetano Veloso, a Mabel Veloso, que é uma escritora fantástica. Ela recentemente fez 90 anos, já tem alguns anos que eu a entrevistei. E ela disse que um neto é um presente da vida. É um presente em todos os sentidos. Porque ele é um presente que você ganhou, sem esperar, sem ter que passar pelo processo da angústia, da gravidez, dos medos de criar. É um presente porque está acontecendo agora, é o seu presente. Então, não tem nada... Então, um neto é um presente. Desde que você consiga levar essa relação de forma amorosa e com bastante conversa, e que as avós também não intercedam na educação que os pais querem dar, enfim. E isso tudo tem uma riqueza não só para a pessoa, como para a sociedade. Aí você já coloca isso em outra dimensão, nas empresas, no trabalho, nas instituições, tudo isso é muito legal. Muito legal. Você falando de empresas, né? E você falou muito da mulher, isso eu achei bem interessante. Quer dizer, a mulher cada vez mais se empoderando dentro da sociedade, né? Com formações e posições de liderança. Então, e hoje a gente percebe que também existem muitas famílias que dependem dos recursos dos avós, até financeiramente. Sim, né? Se você faz o corte na sociedade brasileira, ela reflete o que nós somos, uma sociedade injusta e com milhares de recortes. Se você falar dos avós, né, de classe média alta é uma coisa, mas se você vai para os avós que realmente eles são arrimo das famílias, são arrimo das famílias, e quando não são arrimo das famílias, muitas avós são as pessoas que ficam com seus netos para as filhas poderem trabalhar. Então, tem muita história diferente para falar, porque assim como o Brasil é diverso, é injusto, é desigual, essa conformação de sociedade também é assim. E muitas vezes até a família vivendo da aposentadoria dos idosos. Sim, isso foi uma coisa que a pandemia deixou de forma bastante escancarada, não é isso? Que tinha uma renda ali, pelo menos, garantida, né? Quando uma boa parte das pessoas de baixa renda é autônomo. Então, que essa atividade não pôde ser exercida, foi essa renda dos aposentados e dos avós que garantiu ali fazer aquela
passar aquele período tão difícil. Ainda nessa linha econômica, né? E falando, você também comentou rapidamente sobre a questão do mercado de trabalho. E aqui a gente conversa com vários executivos, CEOs de empresas, e talvez a gente esteja, pela primeira vez, tendo 4 gerações dentro de uma mesma organização. Então, às vezes, um diretor, um presidente da empresa, né, um baby boomer, e você tem ali já a geração com 18, 19 anos chegando. Como que as empresas podem lidar e tirar o melhor de toda essa diversidade, né, de pensamentos e de vivências? Eu acho que a gente volta um pouquinho no começo da nossa conversa, todo mundo tendo vontade de aprender. E também, quem começou, eu sei que é muito difícil, eu sei porque eu posso falar por causa própria, porque a gente tem que fazer esse exercício. Você não é o dono exclusivo da verdade, até porque nós estamos em ambientes diferentes, em épocas diferentes. Mas é muito importante você dizer como começou e quais foram as suas dificuldades. Porque elas são outras, mas você tem como passar aquilo para quem está chegando. E quem está chegando tem que ter essa disposição de ouvir. Quando, aí no caso talvez até um bisavô, diga para esse menino de 18 anos que ele tinha uma empresa tal, que às vezes ele tinha que buscar a coisa numa carroça, é importante que esse menino pense o que era trazer uma coisa numa carroça. E que contextualizar, né? Contextualizar, exatamente. E também que todo mundo pense que se você tem smartphone, tem uma série de coisas, alguém trabalhou duríssimo lá atrás. Eu também não tenho todas as vacinas, todas as coisas, se alguém não tivesse trabalhado duríssimo para ter isso. Então, tudo isso construção, é uma construção. Então, todo mundo tem que ver uma coisa para lá e outra coisa, né? E também quem está chegando. Agora a gente tem a história da inteligência artificial. Se bem usada, é uma coisa fantástica. Sim. Mas, como tudo que é mal usado, né, é ruim. Quando a gente teve o avião do Santos Dumont, ficava tristíssimo porque começou a se usar de forma errada na Primeira Guerra. Então, mas o avião, um avanço. Falando do avião, apenas um exemplo, mas outras coisas tantas. Então, é importante essa troca. A troca é fundamental. A troca e a conversa. Nada substitui a conversa. A gente tem que investir nas conversas. Tem entendeu? Um desafio importante para as empresas também saberem integrar, né, e ter essa comunicação mais fluida entre as gerações. As gerações, exatamente. Porque todo mundo tem muito a contribuir. A gente entrevistou aqui a Juliana do Talent Center, depois a gente vai colocar o episódio com ela, e é fantástico porque ela faz a inserção, né, ou a reinserção dos 50 a mais dentro das organizações. E muito na linha que você está dizendo, né, das oportunidades que tem de ganho, né, para todas as gerações. É importante que todo mundo alinhe suas expectativas. Você não pode querer que uma pessoa, por exemplo, seja mais ágil algumas coisas que elas não nasceram com aquilo do que um jovem. Para isso, o jovem pode contribuir, mas o jovem ele vai precisar de você quando a coisa for gerenciar uma crise, ter algumas outras coisas que ele não teve nem idade para aprender. Uma resiliência maior. E algumas outras coisas do ponto de vista da estratégia. Porque a gente também perguntar tudo para a inteligência artificial, ela não vai responder. Não vai ter todas as respostas. Se você também não estudar, não fizer suas coisas direito, você não vai nem saber perguntar para ela. Ali tem uma questão literalmente, de cabelo branco e de aprendizado, experiência de vida, né? Então, Elizabeth, vamos para o capítulo da saúde. Você falou que saúde é um tema muito importante no portal, tem umas discussões, eu estou com ele aberto aqui, eu vejo que vocês, falam de vários temas, né? Desde questões do câncer e destacam muito a questão da saúde mental. Né? Hoje a gente também percebe muitos idosos vivendo sozinhos. Né? Como que se trabalha essa questão? Tudo também vai depender de como o indivíduo se dispõe a viver a própria longevidade dele. Assim como você, por exemplo, se você pega um bebê no primeiro ano de vida, ele tem uma grande quantidade de vacinas e de cuidados para poder ele crescer, ficar forte e tudo mais. Quando você vai ficando mais velho, isso também acontece. E não é para ficar triste, é para comemorar, porque você tem esse recurso. Então, não adianta resistir a saber das coisas. Você sabendo, você vai saber lidar. Claro que o corpo tem o desgaste com o envelhecimento, mas se bem cuidado, ele vai viver muito melhor e com
mais tempo e com qualidade de vida. E aí a gente vai para tudo que você puder imaginar. Por exemplo, as vacinas. Existem vacinas hoje para a maturidade, que você, por favor, não deixe de tomar nenhuma delas, porque elas vão evitar que você tenha uma doença e o seu corpo, porque já não é um corpo mais tão jovem. Isso não tem problema nenhum, tá, gente? Se alguém me chamar de velha, eu não tenho problema nenhum. Eu fico... Tudo bem, tá tudo certo. Eu não precisa se ter vergonha de dizer que se é velho, já sou 60 a mais, então não tem problema nenhum. Dá bem, né? Tô chegando, tô indo. E agora eu não posso deixar de me cuidar, porque se eu não me cuidar, aí o meu corpo não vai aguentar. Então, você tem que saber sobre as doenças e fazer isso. E aí é um tema de planejamento pessoal, mas também de saúde pública. Sim, das duas coisas. E também um tema, vamos dizer assim, de tabu. E aí Boa. eu peço licença para falar sobre os homens. Por favor. Homens, por favor, se cuidem. As mulheres, pela questão das gestações e de uma série de outras coisas, elas se cuidam mais. Por que as mulheres vivem mais? A gente fez um podcast recentemente sobre isso, com dados da Fundação SEAD. Todo mundo ficou muito interessado. Mas é porque, claro, tem o problema da violência, tudo isso. Mas a saúde é porque as mulheres se cuidam mais. Sim. Elas não são programadas para viver mais que os homens. Só que os homens, como não têm os incômodos do período menstrual, não tem as interrupções da gravidez e uma série de coisas, eles... tá tudo certo. Só que quando vai ver lá, o prejuízo é grande. Então, assim como nós mulheres temos que nos cuidamos de uma forma mais ampla, os homens precisam se cuidar. Sim. Então, isso faz uma diferença absurda da sua qualidade de vida. Não, definitivamente nós temos que aprender muito com as mulheres, porque eu sempre costumo brincar, né? Você vê esse monte de guerra e tudo, não tem uma liderança feminina, é só homem, né? Essa cabeça de... Mas, Elizabeth, e aí você disse que questão das gerações, né? Voltando para o tema das gerações, e a gente falando de saúde pública. Como que você enxerga o Brasil hoje em termos de planejamento das cidades, dos municípios? O quanto que a gente está se preparando para esse envelhecimento da população, para gerar essa cultura, né, entre gerações? Você enxerga um planejamento em relação a isso? Qual que é a tua visão? Bem precário. A gente tem muito que aprender. E eu diria não só como política pública, mas como sociedade. É como se a gente fosse pego de surpresa. Fiquei velho, e agora o que é que eu faço? Entendeu? Nossa, é como se tivesse todo mundo se assustado de ter ficado de repente velho, que era uma coisa que vinha vindo. E é o natural. E né? é o natural. As políticas públicas ainda são muito incipientes. E você... pode ter uma grande produtividade na economia usando essa força sênior. Se ela é usada bem adequada, a gente aprendeu a ver a pessoa mais velha como um coitado, aposentado. Tem um estereótipo muito grande. Muito né, grande. Não, claro que eu talvez não tenha o vigor de trabalhar 12 horas por dia, como fiz a vida toda, mas eu acho que umas 8, bem produzida, dá para fazer ainda. Então, isso bem aplicado, em todas as instâncias, isso pode gerar, inclusive, riqueza para o país. Então, a gente tem que pensar na pessoa mais velha que, claro, se ela tiver com problema de saúde, não puder trabalhar, essas coisas todas, né, a gente tem que respeitar. Mas tem muita coisa que pode ser feita e isso deve ser ouvido. E agora... eu acho que mal começamos a pensar. Ainda estamos assustados. Há uma potencialidade, né, até econômica. Sim, né, sim. A maioria das pessoas, a não ser que ela, volto a dizer, tenha algum problema de saúde, alguma coisa, a maioria não quer ficar improdutiva, porque ela se sente muito bem, porque nós tivemos essa felicidade de ter o avanço da medicina que pôde ajudar a que as doenças não nos atrapalhem na nossa produtividade. Então, tem muita coisa para aprender com isso. E, inclusive, eu volto às famílias. Os filhos são os primeiros que têm que aprender. Porque se os filhos aprendem, a sociedade vai aprendendo. Porque os filhos sempre têm, às vezes, alguma questão em relação aos pais. E os pais também têm que entender o que é que fizeram com os filhos. Tudo é uma troca, né? Lembrando que há uma tendência deles virarem avós também, numa parte. Então, esse aprendizado ajuda, né, a construir essa... Não só aprender a virar avós, mas aprenderem como vai ser a velhice deles.
Quando você vê a velhice dos seus pais, acompanha a velhice dos seus pais, dos seus avós, você pode começar a refletir como será a sua. E o que acontece? Você não quer nem ver, Deus me livre, eu não vou ficar velho. Gente, só tem um jeito de não ficar velho. Né? É ter uma vida breve. Eu acho que isso ninguém quer. Mas essa opção não é tão boa. Essa opção não é legal, sabe? Então, você tem que começar a olhar para lá, porque se der tudo certo com você, você vai ficar velho. Né? Muito bom, Elizabeth. Poxa, bate-papo super legal. E a gente termina aqui. Antes disso, eu tenho uma lembrança para você, que é a nossa caneca do Pode Colabora. Muito obrigada. Que linda, hein? Seu cafezinho, seu chá. Muito bonita, muito obrigada. Imagina. E a gente tem uma pergunta simples, né, que a gente tenta sempre trazer para os nossos convidados, que é: o que é saúde para você? Dentro de todo esse cenário que a gente discutiu. Saúde, na longevidade, eu acho que é você, não só na longevidade, mas de uma forma geral, é você estar em paz com suas escolhas. Você escolheu ser daquele jeito, cuidar da sua saúde daquele jeito, especialmente sua saúde mental, ou ter aquele tipo de relacionamento com seu companheiro, sua companheira, enfim, ou com seus amigos, com seus filhos. É quando você deixa de ficar tão angustiado com as suas escolhas. Aí, então, você começa a ter saúde porque você está bem com você mesmo, e aí você pode escolher as outras coisas com tranquilidade. E sempre digo, pode se mudar o tempo inteiro. O que eu acho hoje, posso não achar. Quando eu comecei o projeto da Avosidade, eu era uma pessoa. Depois, me virei de cabeça para baixo umas 1000 vezes, porque cada conversa que eu tenho, como essa que estou tendo aqui com você, a gente tem um aprendizado diferente. Talvez esse seja um dos segredos, né? Essa abertura a mudanças. Sim, né? sim, total. Assim. Muito bom, obrigado, Beth. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito, muito obrigada pelo convite e estamos aqui. Parabéns pelo projeto, viu? Muito obrigada. E que a gente tenha muita vida ainda e que possamos voltar a discutir esses temas que são tão importantes aí para a nossa sociedade como um todo. Tá bem, muito obrigada a vocês. Beleza, pessoal. Vocês viram que legal? Tema bacana, né? Quer dizer, todos nós queremos ser longevos, então é bom a gente aprender, né, com quem vem nos ensinando já. E então fica lá, a gente vai deixar o site da Avosidade para vocês curtirem, navegarem, conhecerem o trabalho, né, e puderem apoiar no que for possível. Bom, obrigado pela presença. Até a próxima quinta-feira no nosso novo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.